Olá meus irmãos, estamos de volta com mais um vídeo EBD, lição de adultos das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, ok? Nesta oportunidade estamos com a lição número 10 do quarto trimestre. Precisamos de vigilância espiritual, ok? Nosso texto áureo diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o pecado não é vitamina. Mateus 26, 41. Verdade prática, mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brecha e nos conduza à derrota espiritual, ok? Oração e vigilância têm que estar juntos, acompanhados, certo? Mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brecha. Orai e vigiai. Nosso texto base, nosso texto em classe está em Mateus, capítulo 24, capítulo 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Certo? Os objetivos específicos de interpretar a parábola dos dois servos: reafirmar a necessidade de se ter vigilância e valorizar o exercício do discernimento. Esta é a parábola conhecida como a parábola dos dois servos, certo? E é uma parábola escatológica, certo? Que fala a respeito da vinda do Senhor, que nós podemos identificar como Jesus, nosso Salvador. E a nossa necessidade de sermos vigilantes o tempo todo, o tempo inteiro, em todos os momentos, porque a volta de Cristo é iminente, nós não sabemos o dia nem a hora, e é por isso que devemos estar preparados, devemos estar sempre vigilantes, certo? Porque breve ele virá e sua vinda, seu retorno, certo? Não sabemos de maneira nenhuma. A introdução aqui, segundo o nosso comentarista, diz o seguinte: o texto da leitura bíblica em classe está inserido no centro de um conjunto de ensinamento do Senhor Jesus Cristo. A parábola que vamos estudar é o tema central deste conjunto, o ciclo de ensinamento que se inicia no versículo 3 do capítulo 24 e se estende até o último versículo do capítulo 25. Jesus está trazendo ensino escatológico para seus discípulos.
para seus discípulos e para toda a igreja, para todos aqueles que viriam depois. Certo? Esta é a nossa esperança. Jesus Cristo vai voltar e está muito perto, certo? Está muito próximo o seu retorno, a sua vinda, e por isso devemos estar sempre vigilantes, certo? Não somente vigilantes, mas operantes na sua obra, no seu reino, certo? Tópico primeiro, a interpretação da parábola dos dois servos. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel, aquele que sempre cumpre aquilo que o seu Senhor ordena, manda. Certo? Vale aqui o ditado popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certo? E nós obedecemos não somente por ter juízo, mas por termos amor, por termos esperança, por termos esse conhecimento de que só Jesus salva, só Jesus é esperança, só Jesus é a esperança para toda a humanidade, a solução para todos os problemas da humanidade, certo? E porque nós sabemos que o mundo necessita do reino de Deus, o mundo necessita dessa grandiosa esperança que está somente em Cristo Jesus. E por isso devemos ser sempre obedientes, sempre operantes no reino de Deus, sabendo que o nosso trabalho, como diz o apóstolo Paulo, não é vão no Senhor, certo? Então nós devemos ser esse servo que aqui, qualificado aqui como bom e fiel, certo? Tópico 1, subtópico 1. Subtópico 2 do tópico 1, o mau servo. O mau servo é aquele que não cumpre as ordenanças, aquele que não trata os seus semelhantes com amor, com compaixão, com piedade, certo? Como diz o próprio texto, o mau servo, ele diz: o Senhor tarde virá. Começa a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, certo? São aqueles que têm uma vida dissoluta. São aqueles que não obedecem à palavra de Deus, não obedecem aos seus mandamentos. São aqueles que não têm esperança que a vinda do seu Senhor pode se dar em breve, a qualquer momento, certo? Ele diz que o Senhor virá tarde, tarde virá. Ele até sabe, entende que voltará, mas ele nutre o sentimento que virá tarde, certo? Num futuro muito distante, e vive de qualquer jeito, certo? Esse é o mau servo. Subtópico 3, o destino escatológico. Como vimos, o primeiro servo, por sua fidelidade e bondade, será promovido, enquanto o outro, por sua maldade e prevalecimento, será jogado para fora de casa. Infelizmente ou felizmente é o destino dos rebeldes e dos desobedientes, certo? Todos terão um fim, terão um destino após aquele grande dia, após o grande dia do Senhor, após o grande julgamento, certo? Haverão os salvos e haverão os não salvos, certo? O joio e o trigo, os bodes e os cordeiros, certo? As cabras e as ovelhas. Eu espero que você esteja do lado daqueles que serão salvos,
certo? Que viverão eternamente com Cristo. Espero que você tenha essa esperança na vinda de Cristo, de que Ele realmente vai voltar para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, certo? Essa é nossa esperança, certo? Tópico 2, um chamado à vigilância. Vigilância. Tópico 2, subtópico 1, um chamado à vigilância. Subtópico 1 do tópico 2, vigilância. O ensino sobre vigilância constante no ministério de Jesus. E aí temos Mateus 26, 41, certo? Que os irmãos poderão ler no intuito de demonstrar de que forma devemos nos manter vigilantes. O Senhor Jesus narrou a parábola dos 2 servos. Essa é a vida espiritual que todos nós devemos ter constantemente, sempre alertas, sempre vigilantes, certo? Sempre praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, certo? Nós estamos cercados de testemunhas constantemente, 24 horas por dia. E qualquer deslize, nós tropeçamos e caímos. Então nós temos a palavra de Deus, certo? Então devemos meditar na palavra. Devemos obedecer a palavra, praticar a palavra, viver a palavra. Porque é isso que Jesus quer de todos nós. Jesus sempre nos falou dos momentos de vigilância que nós devemos ter em todo o tempo, certo? Para não entrarmos em tentação, para não cairmos em tentação, para não tropeçarmos. Devemos vigiar no que fazemos, no que falamos, no que pensamos. Vigiar em nossas atitudes, em nossas conversas, certo? Para não desagradarmos ao Senhor, para não ferirmos as demais pessoas, os nossos irmãos, os nossos próximos, os nossos amigos, certo? Para não magoar, para não ferirmos, porque mata-se também com a palavra e devemos permanecer, estarmos sempre vigiantes e dizer: Senhor, põe vigia, guarda, põe vigia ou põe guarda a entrada da minha boca, certo? Devemos ter cuidado com nossas palavras, com nossos gestos, com nossas atitudes, certo? Estamos sempre alertas e vigilantes o tempo todo. O mesmo, vou ler aqui um parágrafo, o mesmo princípio é rememorado pelo apóstolo Paulo quando na primeira carta aos Coríntios 4, 1 e 2 diz que os homens nos consideram como ministros de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer dos despenseiros que cada um se ache fiel, e o fiel é vigilante. Por quê? Porque está cumprindo tudo o que o seu Senhor ordenou, certo? Nos mínimos detalhes. Jesus nos manda estar acordados, alerta, vigilantes, circunspectos, certo? Isto é precisamente estar completamente alertas. E aí temos a referência em Mateus 25, 13, Marcos 14, 34, 37 e 38. Vigilância total. Para não passar em branco, vamos ler uma referência dessa aqui. 20, o que o Senhor diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Leia pelo menos essa: nem o dia nem a hora. Vigiai, pois, não sabeis, certo?
Você quer vencer espiritualmente? Vigie. Vigia, crente. Ok? Subtópico 2, ninguém sabe o dia. Certo? Mateus 25, 13. Vigiai e orai. Prestar atenção nos sinais. Certo? Prestar atenção nos sinais que vem acontecendo no mundo, certo? Na política, principalmente, naquilo que envolve as nações, principalmente em relação a Israel. Então, vigiai naquilo que vem acontecendo, sucedendo em relação à Igreja de Cristo, em relação às perseguições da Igreja, em alguns países, em algumas nações, as perseguições veladas, até mesmo no nosso caso, em nossa nação. Então, alerta total, vigilância total, porque esta é a última hora. Ninguém sabe o dia. É o que diz a palavra de Deus. Certo? Ninguém sabe o dia. Este servo mau, ele diz: o meu Senhor tarde virá. Quão trágico é esse pensamento. Certo? Nós devemos viver, trabalhar, agir como se Jesus fosse voltar agora, certo? Essa é a nossa obrigação enquanto crentes. Ninguém sabe o dia. A necessidade de vigilância é clara, pois assim como os servos da parábola não sabiam o momento certo do Senhor, ninguém sabe quando Jesus Cristo virá. Mateus 24, 36. Por isso, antes de contar a parábola dos dois servos no versículo 43, Jesus explica isso de maneira breve, mas cristalina. Mateus 24, vamos ler essa referência. 24, trinta e seis. Daquele dia em hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Certo? Apesar de muitos terem marcado a volta de Cristo para determinada data, certo? Adventistas, o Testemunho de Jeová e alguns outros, certo? Mas a verdade é que a Bíblia é clara, o texto é claro, ninguém sabe o dia em que Jesus voltará para buscar o seu povo, para arrebatar a igreja, certo? E, portanto, nós precisamos estar sempre alerta, continuamente. Tópico 3, vivendo com discernimento. E aí temos no tópico, subtópico 1, do tópico 3, vida dissoluta. É a vida igual àquela do filho pródigo, desbanjador, de gastador, certo? Viver somente para os prazeres da vida, certo? É o carpe diem, certo? Aproveitar a vida, sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com sua alma, com o destino da sua alma, certo? Esbanjadores e gastadores daquilo que Deus nos deu, nos concedeu, sem nenhuma preocupação em honrar a Deus, em obedecer a Deus, em servir a Deus, sem nenhuma preocupação com aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda exaltação, sem se preocupar com aquele que deu sua vida em resgate de muitos na cruz do Calvário, certo? É essa vida que muitos levam, é essa vida que muitos, mesmo na igreja, estão levando sem nenhuma preocupação, certo? Com a sua alma, com a vida espiritual, sem nenhuma preocupação com
a igreja de Deus, a casa de Deus, sem nenhuma preocupação com o seu próximo, sem nenhuma preocupação em se manter em contato com Deus através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da palavra, da aplicação pessoal da palavra em sua vida. São vidas dissolutas, são vidas gastas totalmente em vão, totalmente distante da presença de Deus. Mas eu espero que as pessoas que vivem dessa maneira, que possam se arrependerem em nome de Jesus e voltar-se completamente para o Senhor. O versículo 49 chama a atenção para a falta de prudência de alguém que começou a conduzir sua vida de maneira dissoluta, certo? É o caso das pessoas no tempo de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. A preocupação era somente com essa vida, certo? Sem se preocupar com a vida pós-túmulo, sem se preocupar com a vida espiritual da alma, com a vida diante de Deus, sem se preocupar com as coisas divinas, certo? E nós devemos mudar esse sentimento, certo? Não renegar nossa vida física, mas colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão então acrescentadas, diz a palavra de Deus. Subtópico 2: Vida Santa. Desde os tempos de Moisés, o povo de Deus é exortado a viver uma vida de santidade. Certo? Sede santo porque eu sou santo. Esta é a exortação de Deus para o seu povo. Sempre foram alertados, exortados a viver uma vida santa, pura, digna diante de Deus, certo? Não praticando as mais ações que as pessoas que não conhecem a Deus praticam, certo? E hoje é mais do que necessário que nós tenhamos uma vida em santidade desta maneira como nos pede a palavra, certo? Sede santo porque eu sou santo. E esse alerta, né, de Levítico, capítulo 11, Levítico, capítulo 11, vamos dar uma olhada. Eu chego lá. 44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santo, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser vosso Deus. Sereis, pois, santo, porque eu sou santo. Deus sempre está exortando o seu povo à santidade, a vida separada. Ser santo é ser separado das coisas do mundo, das coisas impuras, das coisas que não agradam a Deus, certo? E Ele requer de nós esta santidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Deus requer santidade de todos nós, separação, certo? Então, aquilo que nós fazíamos antes, certo? É o que diz a palavra de Deus: quem roubava, não roube mais. Quem matava, não mate mais.
Quem mentia para tirar vantagem dos outros, não faça mais isso. Não dê falso testemunho, certo? Quem se prostituía, não se prostitua mais. Quem adulterava, não adultere mais. Seja fiel à sua esposa, seja fiel a seu esposo. Seja fiel à sua namorada, ao seu namorado, ao seu noivo, à sua noiva. Certo? Esta é a palavra de Deus. Comprou fiado, pague, tomou emprestado, devolva. Esta é a atitude daqueles que são santos, daqueles que procuram viver em santidade. Certo? Vida de oração, consagração diante de Deus, jejum, leitura da palavra, prática da palavra. Certo? Obediência às autoridades constituídas, certo? Seja no que se refere à política, aos nossos governantes, seja o que se refere ao nosso local de trabalho, aos nossos encarregados, aos nossos supervisores, aos nossos patrões, seja na igreja, aos nossos líderes, aos nossos dirigentes, aos nossos pastores, certo? É assim que o crente faz a diferença no reino de Deus. Subtópico 3, administrando os bens. Certo? Administrando os bens como o servo fiel, como o administrador, o mordomo fiel. Certo? É o que diz a palavra de Deus, que somos como mordomos, despenseiros dos mistérios da igreja. Já pensou que grande responsabilidade e que grande honra? Despenseiros dos mistérios de Deus. Nós temos esta honra de sermos pessoas que entram em contato com Deus para abençoar as pessoas, para abençoar o mundo, para abençoar nossos irmãos. Somos despenseiros, e a palavra de Deus diz que o despenseiro tem que ser fiel, não esbanjador, não dissoluto, não infiel, mas fiel. É uma palavra não só para líderes, mas para todos os cristãos, já que todos, de certa forma, são sacerdotes, reino de sacerdotes, nação santa. Certo? Portanto, isso é o que o Senhor decretou para todos nós, certo? Reino de sacerdotes. Então, somos mordomos, somos esses ministros que temos esta responsabilidade de abençoar as pessoas, abençoar o mundo, certo? E a palavra de Deus, ela nos ensina que devemos orar por todos, pelos reis, certo? Principalmente, oração por todos os homens, para que tenhamos uma vida justa, certo? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Nós ainda não descobrimos, não entendemos a responsabilidade que temos no mundo, certo? E quão grande honra nos foi concedida por Deus, certo? A ponto de sermos chamados de despenseiros dos mistérios de Deus, das coisas santas e sagradas do Senhor. Temos esta grande responsabilidade, este grande cargo e encargo em nossas mãos, em nossos ombros, e não podemos abrir mãos de maneira nenhuma. E que sejamos esse servo fiel, que sejamos este despenseiro fiel. E o fiel é aquele que está lado a lado com o seu Senhor, é aquele que obedece ao seu Senhor, certo? É aquele que está em contato com o seu Senhor, em comunhão com o seu Senhor, que segue as diretrizes do seu Senhor, as ordens do seu Senhor, e é isso que o Senhor requer de todos nós, certo? Então, por enquanto é só. Agradecemos desde já a sua presença
Desde já não, finalmente já estamos no final. Agradecemos finalmente a sua presença, por ter nos acompanhado até aqui, e que o Senhor continue vos abençoando grandemente e poderosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos resgatou, nos salvou, certo? Nos constituiu ministros, nos constituiu mordomos, despenseiros, administradores dos mistérios de Deus, certo? Muito obrigado. Bye.